Olá, bem-vindos à Liga. Eu e você aprendemos na escola que a escravidão é coisa de um passado distante, não é? Pois é, mas se eu te dissesse que enquanto você está assistindo televisão, mais de 12 milhões de pessoas são vítimas do trabalho escravo no mundo? O conceito é outro, mas as situações são as mesmas. Pessoas expostas ao trabalho degradante contra a vontade, sofrendo a todo instante intimidações físicas e psicológicas. No Brasil, lamentavelmente, o trabalho escravo é tão típico como arroz com feijão. No último ano, foram registradas 11 denúncias diárias, 80% delas relacionadas a atividades rurais, como pecuária, cana-de-açúcar, carvão, e 20% ao trabalho de nacionais e bolivianos nas grandes cidades. Apesar de ser uma das formas mais odiosas de exploração humana, pode estar na frente dos seus olhos. E basta você sair satisfeito da loja de uma importante marca de roupa para se tornar o último responsável nessa cadeia de injustiças. Hoje na Liga nós vamos conhecer essa realidade que dói no nosso orgulho. Entender por que a escravidão de hoje é mais lucrativa que do Brasil colonial e império. Estou no interior do Pará e eu vou acompanhar o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que vai apurar uma denúncia de trabalho análogo ao de escravo. Como vai ser a operação hoje? A gente tem hoje uma denúncia a ser apurada aqui na região de Goianésia do Pará, na atividade de carvoejamento, da produção de carvão vegetal. E o que a gente pode esperar encontrar lá hoje? A gente vai encontrar uma situação degradante de trabalho. O relato que a gente tem é de que eles estariam instalados em barracos de lona, que não havia distribuição de EPI, pagamento regular de salário. Então a intenção é apurar essa situação que está relatada lá. Estamos em Goianésia do Pará, estado com grande produção de carvão e campeão histórico de resgate de trabalhadores escravos. De 1995 até 2011, foram mais de 12 mil casos, mais que o dobro do segundo colocado, o estado do Mato Grosso. Hoje, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal, vamos mata dentro verificar mais uma denúncia dessa atividade criminosa. Depois de rodar por horas aqui nas estradas de terra da fazenda, a gente encontra o primeiro sinal de fumaça. Encontramos um forno. Vamos lá que os policiais já estão fazendo a primeira abordagem. O objetivo desse trabalho aqui é verificar as condições de trabalho. Faz quanto tempo que você trabalha aqui? Mais de uns 18 dias por aí. Aí você trabalha como forneiro. Você enche, tira ou só enche? Enche e tira. Você já tirou quantos fornos? Eu tirei só 2. E quanto você acertou por forno? Para encher e para tirar? 25 para encher e 10 para tirar. Quem é o responsável aqui? Quem é o gerente de você? Não tem gerente não. E o Carlinhos? Eu falo ele... É o dono. Então, esse cara que está sendo entrevistado aqui, ele é um dos trabalhadores. Ele está contando como é o trabalho dele aqui na fazenda. Primeiro, um grupo vai até a Mata Virgem para cortar toda essa madeira com motosserra. Aí eles pegam todas essas madeiras, essas toras pesadíssimas, colocam dentro de um caminhão e transportam até aqui. Aí o carbonizador pega essa madeira, enche o forno, coloca fogo. Depois de uns dias ele volta para tirar toda essa madeira que já virou carvão. E equipamento de proteção, eles dão para vocês trabalharem? A gente compra. E o dinheiro era seu ou ele que deu para comprar, o Carlinhos? Não, ele dá mais quando for no dia do acerto de desconto. E você trabalha com luva? Você não comprou luva? Máscara? Não, tem. Também não. E onde é que o senhor dorme? A rede é de vocês mesmo ou foi o Carlinhos que deu? A minha mesmo. O senhor dorme aqui junto com quem? É o outro menino que tá pra gente também. Papel higiênico tem aqui? Não tem não. Aí vocês limpam como? Quando vocês defecam? Papelão, qualquer coisa. E onde vocês costumam fazer as necessidades de vocês? Lá pra dentro do mato. E à noite, se tiver que ir, como faz? Vai pegar a lanterna e vai. Se tiver chovendo também? Do jeito que tiver... Agora a gente vai acompanhar. Ele vai mostrar de onde ele tira a água que ele bebe aqui. Quando pega a água aqui, leva direto e consome desse jeito. É? Eles não fervem a água, nada disso. Essa água aqui é a água que eles bebem, que eles tomam banho, que eles cozinham. Na verdade, não é a condição ideal. Essa água não tem nenhum tipo de análise. A gente nem sabe se é potável, na verdade. Essa água dali é essa água daqui, ó. Não dá, né? Quando a gente fala em trabalho escravo, as pessoas imaginam aquele trabalho escravo do Brasil colonial. Qual a diferença desse trabalho escravo para o trabalho escravo que a gente tem hoje no Brasil? Primeiro, o pessoal tem que lembrar que o trabalho escravo de hoje não é aquele trabalho escravo que tem corrente, que tem tronco, não tem a ver com a cor de pele.
né? Ele não tem, as pessoas não têm mais direito de possuir uma outra pessoa, né? Não se compra, não se vende gente desse tipo. O trabalho escravo de hoje, ele tem muito a ver com a dignidade da pessoa. É quando a gente transforma trabalhadores em objetos de trabalho. O escravo moderno não está mais preso por correntes. De acordo com o artigo 149 do Código Penal, outras coisas o prendem, como uma dívida com o patrão que ele nunca consegue pagar, o recolhimento de seus documentos ou até mesmo ter que pedir a permissão para ir a qualquer lugar. Além disso, quase sempre encontramos também um ambiente degradante de trabalho e jornadas exaustivas. A produção de carvão é a segunda maior ocorrência de trabalho escravo no Brasil. E a maior parte não vai para o churrasco do final de semana, e sim para a constituição do aço. E assim, o ônibus que você pega todos os dias, por exemplo, pode ter sido feito com um material produzido pelos trabalhadores de Goianésia. O senhor é o que aqui? Eu sou o carbonizador. Carbonizador? O que faz o carbonizador? É que coloca a lenha dentro do forno, queima para transformar o carvão. Você que queima mesmo, né? Isso. Você usa alguma ferramenta? A ferramenta que nós usamos é essa aqui, de proteção nenhuma. Máscara não? Não. Você respira aquela fumaça toda? É a fuaca que respira aí tudo, tem que respirar, né? Faz tempo que o senhor trabalha com isso? Dona tem 6 anos. Agora ele vai abrir o forno pra gente. O senhor que lacra mesmo com esse tijolo? É, senhora, aí você faz a porta aqui, né? Aí passa o barro. O cheiro já é bem forte. Quanto tempo ficou queimando aí? Ele passa de 4 até 5 dias, porque tá no inverno, né? Quando tá no verão, 3 dias e meio. Trabalho duro, hein? Um pouquinho. Agora ele vai começar a esvaziar esse forno todo, olha lá. Sobe, dá-lhe fumaça. Você não se incomoda com esse cheiro, não? Não acostumou, né? Nossa, mas deve fazer um mal, hein? Um pouco. Aqui tem vergonha de estar tirando, é obrigado a estar se molhando para poder entrar. Para aguentar? Para aguentar a temperatura. Quando está muito quente, o camarada não pode entrar em pé. Assim que nem entra aqui, né? Não pode. Por quê? Tem que se abaixar, porque a quentura ela evapora toda aqui, ó. Ah, ela fica em cima? Ela vem por cima. Aí é danado para pegar na visão, né? Essa quentura que vem aqui. Se a pessoa em pé aqui, ela... perigoso queimar de... Ó, cuidado. O trabalho do cara é muito arriscado. Fora todo o pó que ele respira enquanto trabalha, tem o calor. Ele molha o corpo todo antes de entrar ali dentro, porque o vapor que sai dali é suficiente para queimar a vista dele. Agora pensa comigo, se enquanto ele estiver ali dentro, bate um vento, pega fogo. Mas mesmo assim ele continua aí porque ele tem que sustentar a família dele. Quais são os tipos mais comuns de trabalho escravo? Você pode ter trabalho escravo urbano e trabalho escravo rural. Trabalho escravo rural no Brasil, você tem trabalho escravo na produção de gado bovino, produção de carvão, que é matéria-prima para o ferro gusa e de lá para o aço. Trabalho escravo na soja, no algodão, no café, nas frutas, na produção de pasto, na retirada de madeira. Agora, você também tem trabalho escravo urbano na construção civil, né, em pequenas tecelagens, oficinas de costura que produzem para grandes magazines. E você tem trabalho escravo para exploração sexual e trabalho escravo para exploração econômica. Para exploração econômica, esses casos que eu dei são exemplos. Tudo bom, querido? Você é o? Claudemir. Robson. O Luiz. Tudo bom com vocês, gente? Eu quero saber de onde é que vocês são, os três. Eu e ele somos de Arco Verde, Pernambuco. Pernambuco. Você é? Garanhuns, Pernambuco. Claudemir, Robson e Luiz fizeram o que poucos se atrevem a fazer. Denunciaram a empreiteira Irmãos Moura, que os contratou em condições nada honestas. Agora me conta lá, tem muita placa mandando trabalho para São Paulo, na rádio? Aviso, O que dizia o anúncio da rádio? Pedreiro, R$990, livre de comida, de dormida, Massagem de tudo. Livre de tudo. E como é que é? Tem uma pessoa que vocês entram em contato, é uma empresa, como é que é? É uma pessoa. É uma pessoa. Conversou com a gente que era bom, coisa e tal. A gente falamos que a gente não assinou, eu não tenho carteira assinada, é a primeira vez que ia ser assinada. Aí vamos embora. Pra vocês era bom isso na época. É. Vocês viajaram com quanto no bolso vocês tinham? Deu R$20. 20 reais. E eu R$25. Como foi essa viagem aí, cara? Eu só comia pão, né? Um pãozinho, um pequeno. Eu não comi, eu falei, não, quando chegar lá, pelo menos se alimentar, né? Foi 3 de viagem. Com o dinheiro que eu tava, eu falei, ó, chega lá, pelo menos algum dinheiro pra comprar alguma coisa, entendeu? Chegando aqui, quem é que foi receber você? Ele mesmo. 8 horas da manhã. Ele quem que você fala? O Clécio. O Clécio. O dono da empresa. É, o dono da empresa. Aí a gente passa a almoçar,
comer direito, né? A sorte da gente foi que o motorista do ônibus deu R$10. R$10 pra gente lanchar. Caralho, o motorista do ônibus teve que ajudar vocês, cara? Chegou, deu R$10. Aí a gente fez um lanche. Chegando na obra, ele explicou o que era o trabalho. Falaram que era tudo descontado e a passagem, a alimentação e dormir e tudo. E o tempo que você passar aqui com 3 meses é que pode ir embora e dinheiro só sai com 2 meses. Você tinha que trabalhar 2 meses para ganhar R$1. Antes disso não é nem R$1 você ganhar. Nenhum centavo. R$10. R$10 de vale. R$10 por dia? Não, R$10 de vale. Quando ele quisesse dar. Como uma pessoa livre se torna escravo? Na maior parte das vezes, um gato, que é um contratador de mão de obra a serviço do fazendeiro, a serviço do carvoeiro, a serviço do dono da oficina de costura, vai até o local onde esse trabalhador mora, faz um monte de promessas, na maior parte das vezes promessas fraudulentas, enganosas, né? E aí, chegando no local de trabalho, ele vê que a realidade é bem diferente. E o pior, o trabalhador ele fica um mês lá no serviço, no final de um mês ou de mais tempo ele fala, olha, eu quero meu salário para poder mandar para minha família. E aí o gato fala, desculpa, vai ficar trabalhando aí, você não vai ter dinheiro, coisa nenhuma. Bom, então agora a gente vai em direção a essa obra para mostrar essa situação. Já tem uma série de carros lá embaixo que já estão preparados para sair com os diversos poderes. A gente vai dentro do carro do Ministério Público acompanhando eles dentro do veículo. Vamos lá. Nesse momento a gente está a caminho, saímos lá do Ministério Público do Trabalho em Campinas, estamos indo para a obra para fazer a fiscalização. Ah, tá aqui a obra, olha, a obra está exatamente aqui, nesse ponto. Já tem gente trabalhando. Ó, já chegou a polícia, desceu, vamos descer, vem. Desce. E já tem policial lá dentro conversando. A empreiteira Irmãos Moura contratou para essa obra cerca de 40 homens, trazidos de Pernambuco, para trabalhar na construção de uma escola estadual na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo. A promessa era de um trabalho com registro em carteira, com moradia e alimentação inclusos. O sonho de todos eles, mas que rapidamente se transformou em um pesadelo. Eu cheguei aqui no dia 10 de janeiro. O pagamento de nós foi... Sábado. Quanto deu? Eles me pagaram, deu R$365. Quanto que prometeram por mês para você lá na época que chamaram? 830, tá ali na minha carteira, livre de tudo. Material, passagem, isso tudo é descontado de vocês? Alimentação. Alimentação. Tudo descontado, tudo. Se eu for pegar uma bota, eu tenho que assinar papel. O que houve com você, cara? Eu caí do andaime. Caiu do andaime? Na altura de 1 metro. E tinha algum tipo de segurança pra você ou era mais complicado? Não, era baixinho. Agora, deixa eu te mostrar. O andaime tá todo irregular. Isso, o que houve? O andaime tá todo irregular. Aquele andaime ali que você tá falando? Tava carregadinho. Não, foi irregular dentro mesmo. No momento o Ronaldo vai dar uma olhadinha para ver mais ou menos a estrutura que essas pessoas trabalham, mas o impressionante é como se juntam para falar uma história que se repete. A situação é realmente bem pesada. As pessoas sobem aqui? Ou não? Esse andaime tá irregular, viu? Tá caminhando ali, eles não estão com o cinto de segurança amarrado, ali o risco de queda, o risco de morte. Se ele tropeça para um lado ali, ele vai pro chão. Eles tinham que estar amarrados ali, né? Então eu vou chamar o fiscal do trabalho e pedir para ele interditar isso aí. Olha aqui, ó. Tem que ter uma proteção. Imagina você manipulando isso aqui. O que acontece? Se você cortar seu dedo. Ó, isso aqui tem que ser protegido. Tem que ter uma área isolada. Tem que ter uma orientação de Deus. Não tem nada. Ó, a parte elétrica, se der uma chuva, tem risco de curto-circuito. A fiação tem que ser protegida naqueles canos. Água correndo atrás. Ó a chance de ter um acidente aqui. E o que você está vendo aqui, isso é comum? Isso aqui está realmente prejudicado mesmo? Infelizmente é comum. Agora, está tudo errado. Isso não é nossa competência, é do Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho talvez até embargue a obra. Porque está colocando em risco a integridade física deles. E com o agravante que nós estávamos ouvindo por aí, que estavam todos com a carteira retida. Todos com a carteira retida? Quem está com a carteira retida não é registrado. É isso que é o maior problema, porque assim, em último caso, no caso de morte, quem que vai amparar isso? Ninguém. É onde nós mais batemos, mas assim, infelizmente isso é tão comum. Ainda tem pessoas dentro da obra que estão trabalhando, quer dizer, que mantêm isso, porque infelizmente para essas pessoas, talvez essa seja uma oportunidade melhor do que a que elas viveram a vida inteira. É esse que é o grande problema disso tudo. São pessoas que vêm de fora, vêm de muito longe, com uma situação financeira extremamente prejudicada, em que isso às vezes é uma oportunidade. Quem é que aqui está sem a carteira? Levanta a mão que eu quero ver.
Todo mundo tá preso. Eles não estão registrados. Claro que não estão registrados. Vocês acham que vocês estão registrados? Todo dia o contador me tem que fazer 48 horas para devolver a carteira assinada do trabalhador. A lei diz que o empregador tem um prazo de 2 dias para assinar a carteira do funcionário e devolvê-la. Mas o que acontece é que não só o patrão não assina, como também não a devolve, criando a expectativa no contratado de que está tudo sob controle. Mas essa não é a única ferramenta dos aliciadores para segurar os seus trabalhadores. Isso é o que, Denis, que você estava apontando aqui? É ficha de entrega de equipamentos de proteção. Então a gente percebe que eles, antes de receber ou antes de anotar qual que é o equipamento que tem que estar nessa coluna, assina em branco, como se tivesse recebido todos os equipamentos que depois são preenchidos aqui. Entendi. Só para deixar a parte documental tranquila, né? Preocupação com a qualidade do trabalho, com a segurança é zero aqui. Se para esses trabalhadores ir para uma cidade que não conhecem e longe da família já os coloca em uma situação vulnerável, imagine para quem vem de outro país, com costumes diferentes, falando uma língua distinta e com medo de ser deportado a qualquer momento. Essa é a situação de cerca de 200 mil bolivianos que vieram ao Brasil fugindo da miserável realidade da Bolívia, o país mais pobre da América do Sul, onde 2 em cada 5 habitantes vivem em condições de extrema pobreza e o salário não chega em R$170. O cenário perfeito para quem quer explorar a mão de obra barata. A gente está aqui no interior de São Paulo e ali naquela casa de esquina houve uma denúncia de que existem bolivianos supostamente trabalhando como escravos. A gente veio aqui acompanhar a operação e apurar essa denúncia. O pessoal está fiscalizando, a auditoria está aqui, vendo se eles estão regulares, os trabalhadores, e eles não param de trabalhar um segundo. Olha isso aqui. Tanto de micropartículas de tecido. Olha a sujeira. Olha isso. Tem uma mulher que está com máscara, mas a maioria deles estão sem máscara. Imagina a quantidade de problemas respiratórios que eles não podem ter em decorrência disso, dessa inalação. As instalações são super de risco. Esse extintor de incêndio foi carregado em 98, gente. 98. O termômetro está vermelho, quer dizer que está descarregado. As pessoas trabalham lá embaixo. Se tem algum incêndio no local de trabalho, elas têm que subir até aqui para pegar esse extintor vazio, né, no caso, para tentar apagar algum incêndio. Já vem. Difícil, né? A gente chegou aqui e tem muitos bolivianos aqui. Por que as pessoas saem de lá para vir aqui para o Brasil? Há algumas que estão estudando. O câmbio real a boliviano se equivale mais, né? Lá você ganhava quanto por mês? Ganhamos 800 bolivianos. E aqui você ganha quanto? 800 reais. Uma melhora grande. Você ganha por mês ou você ganha por peça que você produz? Peça. Por exemplo, esse modelo que você está produzindo? 1,80, né? 1,80 por peça. E esse valor é dividido em quantas pessoas? Eu faço entre 4 para 4, dividido. Então, assim, o valor é dividido por quantas pessoas fazem a calça. Quantas pessoas estão fazendo uma calça? 20 e poucos centavos por pessoa, por calça produzida. Essa calça aqui é da marca Zara, não é de Pomelô, é da marca Zara. O pedido Zara. E aqui o pedido que foi feito pela Rhodes, da marca Zara. As grandes marcas acabam transferindo sua produção para uma empresa de confecção que, por sua vez, transfere para essas pequenas como essa que encontramos hoje. Quando o consumidor acha que está pagando R$500, R$1.000 ou um preço muito grande pela peça que compra, ele pensa que está comprando toda uma qualidade atrás disso. E às vezes não está. Então alguém está lucrando mais do que aquilo que diz que vende, né, do que ele diz que lucra para o consumidor. A partir da denúncia que nos levou a esse operativo, foi detectado que havia problemas na cadeia de produção da Zara, que funciona assim. A multinacional fornece uma peça piloto para suas intermediárias, que repassam a produção para oficinas clandestinas, que produzem de fato a roupa, que você vai encontrar nos melhores shoppings da cidade. Uma situação dessa aqui, a gente pensa que só acontece em lugares afastados e de difícil acesso, né? Isso aqui a gente está na zona norte de São Paulo. Eu acho que a sociedade não quer enxergar isso, né? A fiscalização do Ministério do Trabalho já responsabilizou grandes empresas de roupas por trabalho escravo. O que você percebe é que eles não enxergam como um problema deles. São redes de roupa que já foram
responsabilizadas por trabalho escravo, fizeram acordos com o Ministério Público e com o Ministério do Trabalho para regularizar essa situação. Você vai ficar aqui na esquina, ninguém ainda sabe que estamos aqui. Aí tem um pessoal ali no portão, ó. Tem 2 policiais federais junto com eles, né? Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa importante dizer é que tinha cadeado na porta. Tem cadeado? Tem. A gente pode chegar agora? Pode? Pode. São 2 oficinas. Uma em cima e outra embaixo. Dá licença um pouquinho. Apreendida aqui uma peça piloto desse grande magazine varejista de moda nacional e internacional, sendo fabricada aqui dentro dessa oficina de costura. A situação que a gente tem aqui é um ambiente inadequado para que as pessoas trabalhem. Você tem um fio desencapado. Ali o fio desencapado, com um prego de ferro do lado, com mais um material inflamável. Está chamando incêndio. Você tem toda essa parte de alvenaria extremamente precária e a parte elétrica toda feita com gambiarra. Para ligarem essas máquinas aí de costura, eles precisam de energia. E tem energia elétrica na casa, mas não tem chuveiro quente para os funcionários. Ou seja, eles são nada mais do que animais trabalhando para o lucro alheio, entendeu? Para o lucro de alguém. Quanto tempo você está aqui? 3 anos. Quantas horas de trabalho? É de 7 horas da manhã até horas 8 ou 9 horas. Quanto você ganha por peça? R$2. Você não acha que para você ganhar essa grana que você ganha, trabalhar como você trabalha, morar nesse lugar que você mora, não tem nenhum desconto, você poderia ter um chuveiro quente? Dói que sabe, né? Porque vocês têm que ter chuveiro quente. quando eu quero comprar um chuveiro, não pode colocar. Por quê? Porque vai gastar energia desse, né? Mas se você é um funcionário que trabalha 14 horas por dia, você acha isso certo? Você acha isso justo? É, sim, justo. O que você tem que fazer aqui? Você tem que pedir autorização para o dono? É isso? Sem autorização não tem condições? Não pode, não tem condições para fazer alguma coisa. Sem autorização. Se quiser passear no final de semana, tem que pedir autorização. Eu vou sair a passear para minha filha. Tá bem. E tem que dizer a hora que vai voltar. Tem que dizer o que vai fazer também. Quanto à parte documental, você tem o desconto das passagens, eles foram financiados. Então eles vieram diretamente de lá para cá, não são pessoas que foram encontradas aqui em São Paulo e, olha, eu vou te levar para trabalhar lá no país deles. Isso aí eles já saem de lá devendo e chegam aqui tendo que trabalhar com uma servidão por dívidas. Eu preciso que você vá ao Ministério do Trabalho com os trabalhadores amanhã, sem falta, para a gente começar a discutir o pagamento daquilo que eles devem para você. Mas depois de manhã, em que vai favorecer? Amanhã nós vamos emitir as carteiras de trabalho para vocês, vamos emitir as guias de seguro-desemprego, para que vocês não fiquem sem renda. E nós vamos começar os cálculos dos valores que vocês têm direito. Tanto você quanto os trabalhadores. Mas eu não vai ter problema, alguma coisa? Não, você não vai ter problema nenhum. A gente já conversou com eles e eles têm que comparecer amanhã no Ministério do Trabalho. A gente percebeu que eles têm um certo receio em conversar abertamente sobre essas coisas e tudo mais. Em geral, a situação é essa que a gente encontrou. Tanto o trabalhador, ele... na entrevista ele defende o dono da oficina, quanto o dono da oficina defende a confecção, defende a marca para a qual ele trabalha. Porque eles estão subsistindo aqui. O primeiro medo deles é perder esse quase nada que eles têm, que é comida e um lugar para morar. O que me deixa mais sem palavras é essa quantidade de marcas grandes que, de uma maneira ou outra, elas fomentam ainda mais, elas investem nesse tipo de mão de obra escrava que não se pode admitir, de jeito nenhum. Isso é uma pouca vergonha, isso dá uma falta de respeito com o ser humano, entendeu? E são grandes marcas. E no caso da Zara, segundo os auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, em apenas uma das intermediárias foram encontradas 33 oficinas clandestinas, que só nos últimos 3 meses confeccionaram mais de 50 mil peças. O mais incrível disso tudo é que os trabalhadores responsáveis por toda essa produção, mesmo ganhando pouco e sem os seus direitos trabalhistas, não se dão conta da realidade que estão envolvidos. Pode-se dizer que hoje tem gente que é escravo e não sabe? Muitos deles não sabem. Eu já participei de libertações em que o trabalhador chegou para mim no meio da libertação e falou assim: peraí, eu não sou escravo, eu não sou negro, olha a cor de pele, eu sou branco.
O trabalho escravo não tem a ver com cor de pele, trabalho escravo não tem a ver com sexo, com idade, com nada disso. O trabalho escravo tem muito a ver com classe social, pessoal pobre que é aliciado porque está no desespero mesmo. Muitas vezes o pessoal não sabe o que é trabalho escravo, né? Inclusive, o momento de libertação, o momento que tira esse trabalhador de uma oficina de costura ou tira esse trabalhador de uma fazenda, de uma carvoaria, é um momento em que eles ficam sabendo dos direitos deles, muitas vezes pela primeira vez na vida. Naquele momento da libertação, para eles é uma coisa que, além da redenção física, é também uma redenção de cidadania. E aqui são outros fornos, né, também? Segundo informações do mesmo proprietário daquele. E ali um outro barraco. Onde também tem gente alojada. Também tem pessoas ali. Ele só tem uma cobertura de palha. E os policiais já estão ali. Quem te contratou, quem foi? Carlinhos. Você tem equipamento de proteção? Nada, aqui não tem equipamento. Você trabalha com bota, por exemplo? Aqui cada qual trabalha do jeito que quer. É de sandália, é de bota, é de short, calça, cada qual faz do jeito que quer. E se ele quiser uma bota para trabalhar? A gente arruma bota. Aí você desconta dele? Desconta dele. Você paga quanto para eles? R$10 por forno. Aí no caso são 3, né, que trabalham. O teu trabalho aqui se dá de que dia até que dia? A gente trabalha na produção. Se eu puxar um forno, um por dia, eu só ganho R$80. Então, se eu puxar 10, melhor para mim, né? Cada forno que você enche com lenha, você ganha R$80, que é para pagar você e mais 3 trabalhadores. Então, em tese, você pega 80 e paga 10 para cada um deles. Por Tira forno. R$30 para os 3. Por dia você enche quantos fornos? Isso aí a gente trabalha na produção, né? Sim. Então vai do esforço, às vezes, 4 fornos por dia. 4 por Nem dia. todo dia, né? Se Entendi. passar 30 dias não produzir nada, não ganha nada. Não ganha nada. É. Ou seja, se chover o mês inteiro, o trabalhador não ganha nada. Este é o Raimundo, o responsável pelo corte da madeira na mata e o transporte até os fornos. Uma espécie de gerente da fazenda. Mas não é por isso que ele tem mordomias. Ele é só mais uma ferramenta de trabalho para Carlinhos, o dono da fazenda, e está exposto às mesmas condições que a equipe que coordena, convivendo 24 horas por dia em mata aberta, fazendo do risco de pegar doenças como a malária praticamente uma certeza. E os outros 2 que saíram doentes? Esses não voltam mais. Não, mas estão doentes, estão com malária, não estão? Então. Eles passaram quanto tempo, os 2 aqui? O Paulo e o Nini? 15 dias. Eles pegaram malária aqui, quando? Essa semana já. Troca direto, que adoece direto da malária. Adoece constantemente? Direto. Com malária? Tiveram alguma assistência? Não, aqui não tem assistência de nada. Nós tem que sair e procurar fora, né? Tá, eu tenho 30 dias já. O Carlinhos, o dono aqui do local, da fazenda, deu algum tipo de assistência? Deu medicamento? Levou os caras pro médico? Saíram de pé. Eles estão no hospital agora? Eles foram pra fazenda, né? Pro pessoal que você trouxe, você não pagou nada até agora? Eu dei o vale pros meninos receber, que foi pra rua ontem, né? Tá. Esse aqui não. Você deu vale de quanto pros meninos que estavam doentes? R$150 para cada um. 150 por quanto tempo de trabalho? 20 dias. E quem é que paga o vale? Carlinho. O próprio Carlinho vai pagar o vale. O Márcio estava questionando esse trabalhador sobre as condições de trabalho. O que a gente já pôde notar logo de cara são as condições desse barraco. Não tem chão de terra, não tem paredes, então eles ficam muito mais expostos à mata, à selva. Aqui eles comem, eles dormem, eles lavam roupa, ó, dá pra ver que tem sabão, uma esponja. Aqui tem uma panela com carne que está sendo feita, ó. Essa é a carne que eles consomem, que fica aqui exposta, né? Aqui pelo chão a gente pode ver que tem cebola, tem, ó, alimentos deles, ó, óleo, arroz, absolutamente exposto no chão, exposto aos bichos. Tanto que na hora que o policial foi dar uma olhada nas malas deles, saíam baratas lá de dentro. Então imagina aqui, com esse monte de alimento exposto, e eles dormindo, comendo, fazendo necessidade. A comida aqui ele vai descontar ou é livre? Já estabeleceu um valor por dia? Como que é? Ele dá o vale, vai vir de compra, a gente vai comprar no supermercado e desconta no pagamento. As ferramentas que vocês usam é de vocês mesmo? É, tudo é por a conta da gente mesmo. É um absurdo o que acontece aqui. O trabalhador acabou de falar que tudo é descontado, inclusive o material de trabalho. Por exemplo, se ele quiser usar bota para andar no mato, para andar na selva, ele tem que comprar a bota, senão ele vai andar descalço ou de chinelo. E outro absurdo é que ele diz que a parte de alimento também é toda descontada. Eles pegam vales, eles têm que ir até
a cidadezinha mais próxima e retira em forma de alimento, que é o rancho. Então tudo que eles comem aqui também é anotado naquele caderninho, que no final do mês desconta de tudo que eles ganham e muitas vezes sobra nada para ele. O pessoal da Vigilância Sanitária acabou de chegar nesse momento. A gente vai acompanhar eles para dar uma olhada no refeitório e ver como é que a refeição está sendo feita aqui. Todo o relato que eles falaram, se realmente é verdade, vamos conferir direitinho. A primeira coisa que a gente vê aqui é o botijão de gás no local ao lado do fogão, esse explosão. E esse óleo aqui, hein? Você vai reaproveitar esse óleo aqui? Reaproveita? De quando que é esse óleo aqui? De ontem. Olha o que tá essa frigideira, cara. Não tem óleo em condição suficiente para você? Ah, que a cheira, ela fala que a gente tem que reaproveitar quando estragar, né? Quem que fala? Sua patroa? A dona. E o que você faz com esse óleo depois? Feijão. Não, tempera feijão. Eles vão comer comida com esse óleo queimado no meio. E saindo da cantina, o que a gente viu? Uma plaquinha escrito Cantina, Grupo Itajaí, compromisso com a qualidade. Eu não sei aonde eles inventaram esse slogan, mas talvez seja na hora de repensar isso aí. Aqui, ó, o sanitário. Aquele quebrado. Abre aqui pra mim. Tá pregado. O quê? Pregado? Tá, pregado pro prego. Não tá funcionando. Dá uma filmadinha por cima aí. Tá quebrado, só tá funcionando esse só. E aquele lá. E papel? Sentei. E lixo? Sentei. E aqui é mais política de qualidade. Nós vamos aonde agora, Ronaldo? Aqui é alojamento. Não tem vestiário, tá vendo? Eles têm obrigação de fornecer vestiário. O teto é irregular, o teto tem que ser fechado, não é? A parede também é irregular. O chão batido também não pode. A telha tá quebrada. É tudo arrombado aí. Quando nós estamos chovendo aí, é melhor nós já na rua de quem tá aqui dentro. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Tudo barro isso aqui. Aqui cabem 6 pessoas. Nós somos em 3 aqui nesse momento. E olha o espaço que a gente tá. Isso aqui é mais ou menos um quarto de 3x2. Imagine 6. Eu dormo no chão aqui, ó. Os cachorros estão aqui, ó. Ah, dorme no chão, então tem. Mas é mais de 6, então? Aqui, deita com uma foto, os cachorros dormem no chão. O calor, cara. É quente aqui, né? É quente. Que isso, cara? Colchão velho, no dia que deu, acho que aqui arrebentou as telhas tudo, sai molhado. Ameaçaram descontar R$100 no salário de cada um, porque nós joguemos no mato porque molhou. Porque molhou? Porque molhou. Descontar R$100 o dinheiro de vocês pelo colchão? O que falam pra vocês? Ele mesmo, o cabeça que faz o pagamento a nós, eles. O que a pessoa que faz o pagamento diz pra você? Aqui é o canto que você chora e a mamãe não vê. A gente quer saber de você o seguinte, quem quer voltar para a terra de origem? A maioria, né? Quem quer ficar aqui? Tá, ninguém, cara. Nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. É triste saber que todas essas pessoas aqui vieram para cá com um sonho, vieram para o Sudeste achando que as coisas iam melhorar. E hoje, todas querem voltar para a realidade triste, a realidade pobre que elas tinham. Por trás de uma obra como essa e de muitas obras que a gente vê por aí, existem pessoas que passam por problemas e pessoas que estão sofrendo dificuldades há muito tempo, tendo todos os seus direitos completamente esquecidos. Pior do que estar esquecido é estar esquecido longe de sua casa e da sua família. Com os bolivianos, a situação é ainda mais complicada, porque voltar para casa nem sempre é a melhor opção. E eles ficam acomodados com o mínimo que conquistam aqui, porque muitas vezes é mais do que eles conseguiriam lá. E é para garantir que eles pelo menos tenham condições dignas de trabalho que o Ministério do Trabalho e Emprego partiu para fiscalizar mais uma oficina clandestina. Com licença, boa tarde. As pessoas ficam desesperadas porque não sabem o que está acontecendo, não sabem se está meio prendê-los, se vão extraditá-los, se tem algum problema em perder o emprego, a moradia. Então, esse desespero é de se compreender. Fica tranquilo, viu? É tudo para melhorar para você, nada para complicar. A gente não trabalha ilegal, não. Eu trabalho, eu tenho 8 filhos. Se vocês me Não é, essa não é a ideia. Não vai ter problema nenhum para vocês. Vou explicar o que é que está acontecendo aqui, tá? Eu estou me legalizando. Não tem problema. Sabe o que é o problema aqui? Vocês estão trabalhando em situações, muitos de vocês estão trabalhando em situações de quase escravidão. Isso é uma coisa que não pode ficar desse jeito. Então, pode ficar tranquila. Nós não temos outra saída. Eu cheguei faz 16 anos de lá
da Bolívia para aqui, trabalho, eu também sou 8 filhos. E seja bem-vinda, vocês aqui, vocês nos ajudam muito. Eu nunca fui maltratada, graças a Deus sempre teve as oportunidades na minha vida. Quanto tempo você trabalha com essa firma? Eu não me lembro exato, mas tem mais de 3 anos. Então, a única coisa que é o seguinte, vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo o trabalho de vocês? Ótimo. O que a gente quer é ter a certeza de que todos os direitos que vocês têm como trabalhadores estão sendo protegidos, estão sendo cumpridos, inclusive, por quem paga vocês, por quem usa o trabalho de vocês. Por favor, acredite que é de verdade, tá bom? É uma outra situação, tá? Pode tomar sua água e ficar tranquilo. O que são esses lacres aqui, ó? Então, esse é o lacre que indica o piloto, né? A peça piloto, não é isso, Alexandre? Esse é um controle da Zara, né? De que a peça é uma peça legítima, né? Um modelo aprovado pela Zara. Quanto você ganha por esse vestido? 6, 7. Esse é um vestido que você chega lá nas araras da Zara e é vendido por muito mais do que R$7, não é isso? Quanto mais ou menos? R$150. Por aí. Aí, ó, Suzy, com certeza, menos que isso. Nossa, hein? É muita diferença, né? E eles ainda falaram que quando eles estragam a peça, eles têm que pagar o valor da peça original da loja. Ou seja, aqui eles estão ganhando 6, mas se estragar, eles pagam o preço que está vendido lá. Ou seja, vai passar a vida pagando as dívidas, então, de um erro mínimo. Estragou a peça, tem que pagar a peça inteira. O caminhão não é o teu? Não. Mas é utilizado para quê? Aqui para puxar lenha. Puxar lenha, os trabalhadores vão onde? Sim. Aí em cima? Quantos, geralmente? 3 trabalhadores. Olha o caminhão que eles usam para trabalho. Não tem porta, tem um banco, tem nem pedal, eu não sei nem como ele dirige esse caminhão. Olha o pneu do caminhão. E é o setor de direção, amarrado como é que é o sistema? Amarrado com borracha. Ladeira não tem para descer e subir ali, ó. O tanque de combustível, dá uma olhada. 20 litros de diesel, a bateria do lado, ou seja, aquilo ali para explodir é um pulo. Os trabalhadores vão aqui em cima. Olha aí, já nasceu até mato aqui. Se não me falassem que eles usam para o transporte desse caminhão, eu achava que esse caminhão está abandonado aí há tempos. Agora a gente está entrando nessa trilha atrás de mais trabalhadores, atrás de mais barracos e mais fornos. Quem é o chefe da tua turma aqui? O chefe aí tá só o queimador. Aqui tem só o queimador? E você tá com quantos outros trabalhadores? Só saiu mais outro. E cadê o outro trabalhador? O outro tá por aí assim. Tem outro barraco. Não, vamos dar uma olhada então. Aquele trabalhador falou que tem mais gente para lá e tem mais outro barraco. Então já deu para perceber que são vários barracos e vários fornos escondidos aqui no meio do mato. E aí fica bem difícil realmente para a polícia encontrar. Por isso que toda denúncia é muito importante. Há quanto tempo você trabalha aqui na carvoaria? Eu tô com 30 dias aqui agora. Já tinha trabalhado antes com carvão? 4 meses agora. Já na outra carvoeira, no ano passado. Mas do mesmo dono daqui? E você ganha quanto? Eu ganho R$10 por cada forno. Hoje, por exemplo, no bolso daí, você está 30 dias aqui. Quanto você já recebeu? Não recebi nem um centavo ainda. Eu tenho R$100 para receber, que foi o dinheiro que eu ganhei durante esses 30 dias que eu tô aqui. R$100? Eu ganhei R$100. Tá devendo alguma coisa? Lá na outra carvoeira, lá quando eu trabalhei a primeira vez, eu trabalhei como motoqueiro, né? A minha função é cortar lenha. Aí eu comprei uma motosserra modelo por 1.200. Eu tava cortando lenha para pagar o motor. Só que antes de pagar o motor, eu adoeci e fui pra rua. Ainda fiquei devendo pra ele ainda, R$800 ainda. Aí eu fui pra rua, chegou lá, eu pedi um dinheiro pra ele pra comprar um remédio aí, ele não me deu. Você teve o quê? Então eu adoeci de malária, aí deu problema de fígado, aí passei uns 15 dias internado lá no CEF. Você procurou ele? Procurei ele, aí ele comprou uma caixa de remédio pra mim, aí eu tomei e aí não deu, né? Tinha que comprar muita caixa, era 4 caixas de remédio. Aí eu fui vender uma motosserra. Mas quando eu vendi, eu liguei pra ele. Eu falei, Carlinhos, eu vendi uma motosserra pra me tratar. Aí quando eu ficar bom, eu vou voltar pra Calveira pra trabalhar. Ele disse, tu vai trabalhar com o quê? Que tu vai vender o motor? Eu digo, eu chego lá, vou bater tora, eu vou encher forno, fazer qualquer serviço até eu pagar a motosserra. Eu tava devendo R$800 pra ele, a motosserra era minha, né? Como ele tomou a motosserra de volta, eu comprei o motor na mão dele por 1.200. Então no caso já não deu pra ele. Ele tinha que ter me devolvido os 400, né? Que é 800. Sim. 1.200. E aí agora ele disse, quando eu vim, ele disse que eu tô devendo pra ele. Como funciona exatamente a escravidão por contração de dívida? O trabalhador, ele é aliciado, ele é procurado por um contratador de mão de obra, um gato, né? No seu local de residência, na sua cidade natal ou em uma cidade perto. Esse gato promete para ele mundos e fundos,
promete bom salário, bom alojamento, comida decente. E esse trabalhador, algumas vezes, recebe um adiantamento do gato, né, que paga pelo transporte. Quando chega no seu local de trabalho, ele acaba também comendo, dormindo, e o gato vai anotando tudinho. Às vezes o trabalhador é obrigado até a comprar um instrumento de trabalho. Chegando no final do mês, o gato fala: olha, eu precisava te pagar 500. Pô, mas 500? Mas você me prometeu mais. Não, vou te pagar 500. Só que você me deve 1.500. Então você tem que ficar trabalhando para me pagar, né? Afinal de contas, você é ou não é um homem de honra? E aí o trabalhador fica naquela condição, endividado, preso a uma dívida, sendo obrigado a continuar trabalhando. Sabe quanto? Uma faixa de 11 mil. 11 mil? Aqui? Na carvoaria? Como você conseguiu chegar nesse valor todo? Porque 11 mil é muito dinheiro mesmo. É porque eu comprei motor, eu comprei corrente, e vem a despesa daqui, vem da rua. Aí eu peço dinheiro pro meu patrão, ele me dá 500 reais, daí vezes 300, né? E aí tudo anotado? Vai tudo incluindo, Qual é o teu maior sonho? Eu queria mesmo na vida, eu colocar uma coisinha, ganhar um dinheiro e botar um movimento pra mim, que eu já tô ficando velho, botar um movimentinho, vender qualquer coisa na cidade mesmo, pra mim estar com a minha família, né? É isso. Mostra pra gente, seu Manuel, como é que funciona essa arma. Seu Manuel, isso é uma arma. Isso é pra matar tatu. Você que fez isso? Não faz lugar, não tem nada, né? Aí o cara faz pra defender o rango. Eles precisam caçar para comer, trabalham em condições insalubres, têm que se endividar para poder trabalhar. E ainda por cima, a água que eles usam para beber é a mesma que os animais usam para se limpar. É daqui que eles retiram toda a água, tanto para consumo deles quanto para esfriar os carvoeiros, os fornos da carvoaria, né? A água é clara, mas isso não quer dizer que ela seja limpa. Ali tem uma bomba que vai bombando e sobe por por essa mangueira até os barracões e até os fornos. E como é que o senhor faz para ligar essa bomba? Você pode mostrar aí pra gente? Pra você ver, para conseguir manter a produção dele, ele usa o motobomba. Para servir aos funcionários, aí cada qual que carregue a sua água, que precisa de água nele. Essa parte aí ele já paga a produção por causa disso. Mas você não acha que podia usar a motobomba também para abastecer de água vocês? Deveria ter uma caixa, né? Então, é isso que a gente está se questionando aqui. Por que para produzir o carvão é possível usar e para abastecer o barraco de vocês não pode? Não tem uma ventilação correta aqui para vocês, né? Os alimentos são guardados com outras coisas, né? Com, por exemplo, material de limpeza. Quem mora aqui nesse quarto? Eu moro. Você mora? É. Quem mais? Minha esposa. Ah, sua esposa, né? Vocês têm filhos? Tem uma que tem na escola. Quanto tempo você está aqui no Brasil? Quase um ano. E aqui nesse lugar você trabalha há quanto tempo? 6 meses. De que lugar você vem? Do La Paz. Como que era a situação lá para você? Era difícil? É complicado. Aqui está um pouco melhor? Pouco melhor. Você sabe quanto a peça que vocês fazem aqui é vendida na loja? Eu não compro na loja. Você não sabe? Você sabia que essa mesma peça que eles pagam para vocês aqui, R$6, numa loja é vendida a 150, 200 reais? Não sabia. É uma grande diferença. Eu sou responsável pela oficina. Eles não pagam aluguel, comida, água, luz, nada. Tem muito gasto aqui? Tem gasto, tem um aluguel que vai para 6.500, fora água, luz, eu pago. Quanto você gasta mais ou menos paga de luz? 100, 240. Agora a oficina paga outros 240. Água? A água vai para os 300. Nossa, é muito dinheiro, é muito gasto. É muito gasto. Quantos funcionários tem aqui? Eu tenho 6. Você já trabalhou antes em outra oficina? Eu trabalhei. A primeira vez que eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei a ganhar 50 reais. 50? Por mês? Por mês. Eu trabalhava das 8 à meia-noite. Eu morava lá e trabalhava lá. O que eles pagaram para mim, nem o que ele ganhou não era certo. O que a gente ganhava um pouco mais na Bolívia, tínhamos mais privilégio. Ele pagou para mim 50, eu falei não.
eu vou embora, procurei outro lado, eu fui trabalhar lá no Interlagos, lá também fazia faxina, comida, eu cheguei a ganhar R$100 lá. Sim. Quando eu tinha meu segundo filho, eu consegui arrumar um dinheiro e comprar as máquinas. Tinha a oficina montada e a única coisa que restou para mim é continuar com a oficina. Qual o sonho que você tem? Dar uma casa para meus filhos, ter uma casa. E eles estudarem. Não se ficar no mesmo que eu, ter que trabalhar com a costura. A costura dá para ganhar, sobreviver, mas o que eu quero é ser uma pessoa com mais uma profissão que ele possa trabalhar, vamos supor, 4 horas. O legal é trabalhar. A coisa que eu quero é isso. Se eles ganham essa quantia para fazer as peças e as peças chegam na loja, são vendidas 15, 20 vezes mais, com certeza as pessoas estão sendo exploradas. Pode dizer o que quiser, elas estão sendo exploradas porque as condições de trabalhar aqui são mínimas, elas têm que pagar aluguel, têm que pagar tudo, ganhando R$6, às vezes menos, por cada peça que vai ser vendida, não menos de que R$100. O advogado da Zara está ligando para dizer se vem ou não. A Zara é contrária a isso, mas ela, por exemplo, não vai mandar um representante agora para acompanhar a situação da oficina. Não vai, não tem condições. Aguardo os senhores amanhã. Obrigado. E aí? A empresa não quer, não diz que não tem condição de mandar um representante aqui para tomar ciência da situação. E como vai ficar a situação? Ele garantiu, o advogado da empresa me garantiu que amanhã às 10 horas da manhã estará uma pessoa com poderes da empresa, da Zara, para tomar decisões, para resolver essas... Estamos no prédio da Zara e vamos falar com eles para saber a sua postura em relação à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Seu nome? Regiane. Vai poder falar comigo um pouquinho? Claro, com todo prazer. Bom que vocês vão falar com a gente, porque eu tentei falar com os advogados outro dia e eles... Leão da Montanha, na direita. É do nosso total interesse esclarecer isso, enfim. O que é a Zara? A Zara ela faz parte do Grupo Inditex. O Grupo Inditex ele é um dos maiores grupos têxteis do mundo. Nós temos hoje 5.000 lojas distribuídas em mais ou menos 80 países. Como é a cadeia de produção? A Zara tem algumas fábricas próprias que ficam na Espanha e nós temos terceirizados ao redor do mundo. Isso é uma prática normal dentro da cadeia têxtil. Uma parte da nossa produção é importada e uma parte da produção é fabricada no Brasil. Vocês têm conhecimento da origem, de onde eles vão procurar as oficinas, as pessoas para trabalhar? Vocês têm esse controle? Nós temos sim. Nós temos hoje cerca de 300 auditores que trabalham mundo afora, fazendo a auditoria desses nossos fabricantes. O que aconteceu aqui foi um caso de um fabricante que descumpriu gravemente o nosso código de conduta. Enfim, infringiu algumas leis trabalhistas, o que a Zara não compactua. Conversando com alguns desses trabalhadores, teve uma pessoa que disse o seguinte, que ganha 20 centavos a R$2 por peça, né? Você tinha conhecimento desse valor? Olha, esse é um valor que seguramente não está dentro que estabelece as leis trabalhistas. Então, não é o que a Inditex costuma praticar. Uma das oficinas já trabalhava há mais de 3 anos, né, fazendo essa linha de produção. 3 anos não é um tempo considerável para se saber da onde está vindo, como está sendo produzido, se está dentro das normas do código interno da empresa. Esse fabricante, em específico, é um fabricante que trabalha conosco há muitos anos. Esses fabricantes eles são totalmente auditados. Nós fomos notificados pelo Ministério do Trabalho na semana passada. Então, nós já tomamos todas as providências. A nossa primeira preocupação é que os trabalhadores tivessem a sua situação regularizada. E nós não temos conhecimento de que isso estava acontecendo há 3 anos. Eu acho que esse foi realmente um caso isolado. Quem garante que é um caso isolado? Olha,
Essa, como eu disse, é a primeira vez que nós somos notificados pelo Ministério do Trabalho e as nossas auditorias, que têm padrões internacionais, dizem isso também. Qual é a posição de vocês diante dessas pessoas? Vocês vão continuar trabalhando com as oficinas? Vocês vão regularizar essas pessoas? Olha, os funcionários já estão regularizados e já foram compensados financeiramente, tá? O nosso fabricante, ele assumiu todas as responsabilidades. Esses empregados específicos já estão tendo a sua situação no país regularizada também, e não é a intenção da Inditex, por exemplo, retirar a produção do Brasil. O que nós queremos fazer é corrigir o problema. Olha só como vale a pena você denunciar. Corre atrás dos seus direitos. Denuncie também o que é errado. O valor que nós calculamos aqui, dona Virgínia, é relativo a verbas estritamente trabalhistas, como se a senhora fosse, no nosso entender, a senhora é uma funcionária dessa empresa. São R$ 9.823,70 que a senhora tem direito. Agora que a gente finalizou aqui, nós começamos a conversar tanto com Zara quanto com a a continuidade do trabalho das duas oficinas, tanto a oficina sob a responsabilidade da senhora, quanto a oficina sob a responsabilidade do senhor Luiz, tá? Não dá para funcionar do jeito que está. Isso é inquestionável, nós não vamos abrir mão disso. O que não quer dizer que a gente não possa arrumar aquelas duas casas, transformar aquilo numa oficina verdadeira. Isso vai ter tempo, vai ter prazo, até que a senhora tenha condição de voltar a funcionar. Difícil, né? Mas é possível. Que a oficina da senhora e do senhor Luiz sejam modelos, oficinas corretas, que tenham o estrangeiro trabalhando com os mesmos direitos que qualquer trabalhador brasileiro, tá? Com a carteira assinada, com recolhimento previdenciário, recolhimento de fundo de garantia, recebendo o piso salarial do sindicato, se fizer hora extra, no máximo 2 por dia, e recebendo a mais por essas 2 horas por dia. A oficina da senhora, a senhora ainda vai agradecer muito de estar acontecendo isso agora. O que já foi feito e o que ainda precisa ser feito no combate ao trabalho escravo no Brasil? Durante o governo Fernando Henrique foi criados os grupos móveis de fiscalização, esse pessoal que checa, denuncia e retira trabalhadores. O governo Lula melhorou o sistema de combate ao trabalho escravo, ou seja, é uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma política que perpassou 2 governos diferentes, agora já está num 3º governo. Mais de 40 mil pessoas foram libertadas, processos trabalhistas foram gerados, alguns processos criminais também, evoluiu-se no combate ao trabalho escravo pelo viés econômico, né? A gente conseguiu evoluir na questão do combate à impunidade, no combate da ganância. Agora, tem que combater a causa. E uma das causas principais é exatamente essa falta de oportunidades que as pessoas, que empurra pessoas para irem trabalhar em lugares distantes e muitas vezes incertos. O sistema de combate ao trabalho escravo está tentando aprovar há muitos anos uma proposta no Congresso Nacional, carinhosamente chamada de PEC do trabalho escravo, que prevê, é uma ideia genial. Quem usou trabalho escravo num imóvel, seja ele rural ou urbano, vai perder esse imóvel e esse imóvel vai ser destinado a trabalhadores para garantir a dignidade deles. A gente está tentando aprovar essa lei há muito tempo, essa emenda constitucional há muito tempo. Já foi aprovada em 2 turnos no Senado, em 1º turno na Câmara, mas está parada, principalmente por ação de parlamentares que não querem ver o trabalho escravo erradicado do Brasil. O sonho do Luiz, do Claudemir e do Robson, eles deixaram bem claro, era voltar para Pernambuco. Pois é, 2 dias após a gente mostrar aquela série de irregularidades na obra, eu chego aqui no aeroporto Viracopos, em Campinas, eles vão voltar para casa. Vem cá. O pessoal que tá voltando para casa tá aqui, hein? Hein? Com certeza. E aí, querido, tudo bom? E a gente fica muito grato pela volta. Né? Vocês tiveram a coragem de enfrentar, vocês fizeram a denúncia, foram atrás, batalharam, tudo isso aconteceu e a gente está conseguindo mostrar isso pela coragem de vocês. O que vocês têm a dizer para as pessoas que de repente assistem isso aqui e que estão passando pela mesma situação agora sem poder voltar para casa? Não fique com medo deles, não. Não baixar a cabeça. Não baixar a cabeça. E a coragem de falar assim, eu vou seguir em frente meu. Vou correr atrás do meu direito. Não tem medo. Vou procurar resolver o problema. Boa sorte para vocês e que tudo seja bom para vocês agora nesse retorno aí, viu? O pessoal agora tá voltando para casa e é um absurdo, né? A gente imaginar que eles saíram de casa buscando um futuro melhor e agora estão felizes. Felizes para voltar para um passado de pobreza, mas um passado sem essas surpresas desagradáveis. Trabalho escravo é uma realidade nesse país, infelizmente, muito mais comum do que a gente imagina. Como um
um escravo se torna livre? Quando a denúncia daquela situação consegue chegar nas mãos do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que mandam equipes de fiscalização para verificar in loco a situação. E constatando que a situação é de trabalho escravo contemporâneo, eles retiram esses trabalhadores e obrigam o pagamento dos salários atrasados e dos direitos trabalhistas. E era justamente isso que acontecia em Hortolândia. A denúncia feita pelos trabalhadores deu origem à fiscalização. Mas parece que os irmãos Moura não aprenderam a lição e a história se repete. Em 2009, na cidade de Amparo, 8 trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo numa outra construção da empreiteira Irmãos Moura. E olha que curioso, também se tratava de uma escola estadual. O que será que os responsáveis têm a dizer? Por que colocou anúncio no rádio lá, convidando a pessoa a trabalhar e tudo? Aí eu tenho empresa, não sei. Aí algumas pessoas me informação para trabalhar, eu estive lá e alguns quiseram vir trabalhar. Quanto que o pessoal paga para vir do transporte? Não, aí não paga nada? O salário. Não paga nada? Às vezes a firma dentro do dinheiro para eles. O relato dos meninos é o seguinte, eles são trazidos para cá, esse dinheiro é descontado do salário deles, eles só vão receber no segundo mês. Isso tudo é descontado. É isso aqui, ó, que a bota que o pessoal trabalha, isso aqui é tudo descontado. Traz pelos meninos lá, então. Eles estão falando. Isso aqui, a passagem é descontada, tudo é descontado. EPI é tudo por conta da construtora. Material, passagem, isso tudo é descontado de vocês? Se eu for pegar uma bota, eu tenho que assinar papel. Como é que trazem elas? O que é prometido para eles? Café, almoço, janta, alojamento e registrado o salário do que eu fiz. Que é o quanto? O pedreiro dá 900 e alguma coisa e o servente 800 e alguma coisa. E isso é realmente pago? É, isso aí. Quem recebeu os R$830 prometido? Eles não têm mês cheio aqui, eles têm alguns dias registrados. Quem tem mês cheio aqui? Aqui. 17 dias aqui. Não. O dinheiro que vocês me pagaram foi R$330. Mas é a falta que você tem. Você chegou... Eu faltei. Eu faltei sim. Vou falar porque eu faltei. Porque eu machuquei a coluna aí. Você acha que a maneira que eles trabalham aqui é maneira digna de eles continuarem trabalhando? Vai ver o que ela vai fazer. Fala, o que você está sentindo dessa situação de todos quererem ir embora? Fala para eles. Aqueles que querem ir embora, eles vão falar, dá baixa em minha carteira, vai mandar fazer os documentos dele, as rescisões e liberar o pagamento que eles têm dentro e ir embora. Vai acertar a conta, vai dar passagem. Eles pedem conta e a gente libera. Apoio vai-se embora todo mundo. Quem é que vai embora daqui, gente? Levanta a mão. Olha, cara, se essa levantada de mão não quer dizer que eles estão trabalhando mal aqui e sendo mal, e a estrutura deles está prejudicada, então eu não sei o que é prova disso. Nesse momento a própria polícia levou os irmãos lá para dentro, os irmãos Moura lá para dentro, para garantir a segurança deles. Porque esse movimento aqui não sabe o que vai acontecer. Mas a questão é o seguinte, todas essas pessoas mostram uma insatisfação. Eu estou vendo que está todo mundo muito indignado com essa situação inteira. Na hora de falar pro Moura, eu sinto que vocês dão uma segurada na onda. Por quê? É medo de perder o trabalho ou é medo deles mesmos? A gente não tem nada porque nós temos medo de fazer uma coisa com nós. Nós temos medo. Eu quero num lugar desse, num fim de mundo desse. Longe da família. Não conhece. Deu uma chuva aqui, arrebentou o telhado. Aí falou que chama no ministério e ficaram mandando aí. O silêncio de todos eles e esse receio de falar realmente a verdade, ele tem algum sentido. Eles estão aqui todos abandonados e para esse pequeno circuito, para essas pessoas, esses irmãos Mouras, eles têm um certo poder, quer dizer, o medo deles é justificável. Talvez por isso é que eles estejam tão indignados com a situação, mas não especificamente com essas pessoas. Acho que isso ficou bem claro. Agora estão sendo colhidos todos os depoimentos dos trabalhadores. Eles estão depondo em separados, cada um com um agente, para no final do dia eles juntam todas essas informações, fazem uma reunião para definir exatamente se será constituído o trabalho escravo e quem é o culpado por tudo isso. Tu acha então que ele pode querer tirar um lote do seu barraco? Não, eu realmente moro no Jacundá, mas de casa lugar. Ah, é? O senhor não tem nada para ele tirar? Aí vai tirar o quê? Se o senhor sair aqui devendo, ele não vai ter como cobrar a sua dívida. É, só que ele querer cobrar de outro tipo de... Como, por exemplo? É porque você sabe que rico é bicho nojento. Tem hora que ele não quer perder, se não quer perder 10 centavos pro cara, vai querer perder 1000 contos. Às vezes ele prefere perder 20, mas manda até um cara matar um cara. Isso acontece aqui nessa região? Acontece muito. E ninguém sabe quem foi. Então é melhor o cara entrar numa boa, trabalhar, acertar com o dinheiro dele, sair limpo.
E tudo bem, tá bom. Está devendo R$ 1.500 para o empregador. E ele faz questão de pagar essa dívida, porque, na verdade, ele teme até em relação à própria vida. Então, ele faz questão de trabalhar de alguma forma, de juntar esse dinheiro e quitar esse valor. Muitas vezes a denúncia não acontece, né? Porque os trabalhadores escravos, eles sentem medo. Isso acontece com muita frequência, né? Acontece sim, e até anterior até. Muitos trabalhadores não sabem que aquilo é trabalho escravo. Se por um lado você mudou bastante a forma de escravizar alguém, é diferente daquele trabalho escravo antigo, né? Você ainda tem pressão psicológica, violência física segurando a ordem nesses locais de trabalho. Então tem muito trabalhador que é espancado, tem muito trabalhador que sofre tortura psicológica ou física, tem muito trabalhador que inclusive já foi morto, casos de trabalhadores que são marcados com ferro quente de marcar gado. Então muitos deles têm medo realmente de denunciar. Agora, aqueles que conseguem vencer o medo e levar a informação até um órgão público, né, conseguem salvar não apenas a si mesmos, como também seus companheiros. Como Claudemir, Robson e Luiz, que tiveram coragem, conseguiram sair da obra e fizeram a denúncia. Quando fala da família, Claudemir, o que está passando na sua cabeça aí, querido? Verdade, né? Verdade tá doendo lá. A família está sabendo dessa situação? A família tá, porque eu liguei, né? Falei a situação. A família está preocupada? Toda, né? Até uma coisa, o dinheiro da passagem está embora. Ontem eu mandava o dinheiro, eu falei até pra minha irmã ontem, falei, ó, eu disse, ó, qualquer coisa eu vejo onde que vem passagem aí, vai lá no local, aí tira a passagem aqui e manda anúncio pra aí e você vai embora. Eu falei, não, mas se preocupa não que eu vou conseguir o dinheiro aqui e vou embora. A gente está na frente de uma placa que diz exatamente o seguinte, ó, obra do governo do estado, construção da escola estadual, terreno Jardim Amanda, 8º. Isso é Secretaria da Educação. Ou seja, essa empresa que fez o aliciamento no Nordeste, ela está ligada a uma obra do governo. É uma empreiteira da construtora que tem um contrato com a Secretaria de Educação. Quando você acha que isso acontece, uma condição de trabalho como essa acontece numa fazenda abandonada no Pará, é muito mais próximo do que a gente imagina. Isso aqui não é uma cidade pequena, a gente está perto de Campinas, isso acontece na cara de todo mundo, assinado como obra do governo do estado. Uma obra pública deveria dar exemplo, não deveria ter uma condição de trabalho nessas condições. O mais estranho, acho que o que eu preciso destacar, que me saltou mais aos olhos dessa situação, é o seguinte: esse prédio, esse cimento aqui atrás, é uma escola que está sendo construída, uma escola estadual, que vai garantir o futuro dessas crianças. Ao mesmo tempo que a gente está pensando no futuro, a gente tem uma situação de trabalho escravo que faz pessoas, empregados, quererem voltar para o passado, para uma situação de pobreza, esquecendo uma oportunidade profissional, a princípio, em que eles tiveram seus direitos esquecidos, perderam seus documentos e viveram numa situação de pobreza infinitamente superior à que eles tiveram quando saíram de casa. 10 horas da manhã, eu estou aqui no Ministério do Trabalho e Emprego. Os representantes da empresa Zara já estão ali conversando com os auditores aqui do Ministério. Vamos esperar um pouquinho para tentar conversar com eles, né? Para saber como essa situação vai ser resolvida. Bom dia. Vocês sabiam que as roupas... esses produtos estão sendo feitos dessas condições lamentáveis dos trabalhadores bolivianos aqui no Brasil? Decidiu registrar esses empresários, esses funcionários, é a informação que a gente teve, é isso mesmo? Vocês pretendem fazer alguma coisa sobre essa situação? Tem que descer sem cair na escada que vocês estão me atrapalhando, por gentileza. Mas você não fala com os pés. O que pode ser feito para resolver essa situação de uma maneira favorável a esses trabalhadores? Não querem dizer nada pra gente? Vocês veem alguma possibilidade de melhorar a condição? Não querem falar nada? Nem em defesa da empresa? Não. E nem sobre os trabalhadores também. Bom, tentei falar com eles, vamos tentar falar com alguém lá em cima para saber o que eles falaram na reunião e para saber o que vai ser feito também sobre esses trabalhadores bolivianos aí que estão sendo explorados. Como foi essa reunião hoje e quem participou dessa reunião? Quem estava aí? Bom, Taide, foi uma reunião muito tensa, a gente saiu aí de praticamente 2 horas de reunião, né? Os diretores da Zara chegaram a comparecer, mas não quiseram participar da reunião. E também vieram 2 representantes da intermediária. O advogado da Zara, ele disse que imputou toda a responsabilidade ao intermediário, à confecção, e disse que a questão do pagamento desses trabalhadores ia ser resolvida de uma maneira ou de outra. E aí ele foi embora, se ausentou
e começamos a negociação com os representantes da intermediária. A última proposta que as advogadas fizeram foi que os donos de oficina, os donos de oficina assumissem a responsabilidade. Os donos de oficina? A parte de assinatura de carteira fosse feita pelos bolivianos. Então nem é com a intermediária. A última proposta que eles fizeram que nós negamos. Mas aí é muito fácil resolver a situação, né? A culpa é da vítima. Os donos de oficina são tão vítimas quanto aqueles trabalhadores que nós encontramos costurando, e eles querem que essas pessoas assumam a responsabilidade final pelos trabalhadores. Porque você está tratando de um produto que é o produto principal, é a razão de ser da existência das áreas. Aí a responsabilidade é maior ainda. Em tese, você não poderia nem passar para uma outra empresa, tá? Você deveria fazer com suas forças próprias, com mão de obra própria, contratado diretamente. Mas já que você terceiriza, você passa para uma outra empresa, você tem o dever de saber como que aquela mão de obra está inserida. Eu já percebia que não dava certo, né, viver assim? Não, sempre eu achei errado, né? Mas não tem muita opção do que fazer? Tem continuar trabalhando? Como eu já falei, eu tenho família, sou obrigado, né? Já trabalhou com carteira assinada? Nunca. Nunca trabalhou? Nunca. Qual a tua idade? 42 anos. Com 42 anos e nunca teve a carteira assinada? Nunca tive. Você também nunca teve 13º, fundo de garantia? Nada. Aqui só recebe a produção que a gente faz. Então, no futuro... Se eu passar um mês aqui e não produzir nada, eu não ganhei nada. Qual é o teu maior sonho de vida? É uma fazenda e uma casa boa para viver com minha família. Criar gado e plantar, produzir também, né? A gente já vive assim, lutando para poder segurar o que já tem. Tem uma casa na Tailândia, tem minha terra e já é um começo, né? Mas para continuar é difícil com esse tipo de trabalho. Se eu não vir para cá, fica parado. E aí a gente parado passa precisão, né? E família, três filhos, e estuda e a despesa é grande. E o pai, para ver o bem do filho, faz qualquer coisa. Qual que é a pior parte de trabalhar aqui? É só andando transporte aqui para ir para a rua. Tá isolado, né? Isolado, quando o inverno é assim. Quantos quilômetros até o asfalto? Dá 25 quilômetros. A estrada aí tá ruim. A gente vai de pé até lá. Você já saiu andando por essa estrada com malária? Já, agora não. Lá quando eu tava no outro cavoeiro, eu já fui até no asfalto do pé. Com febre, com dor no corpo. Febre, dor de cabeça. Se toma na malária, depois de 3 dias em diante, vai só aumentando a malária. Às vezes você não vai nem pisar no chão com dor na cabeça. E mesmo assim você caminhou para procurar socorro. Quantas vezes já pegou malária? Já peguei malária 12 vezes. Em Goianésia do Pará, o Grupo Especial Móvel de Fiscalização constatou a situação degradante dos trabalhadores do carvão e catalogou a situação como de trabalho escravo. O próximo passo era achar o Carlinhos, o dono da carvoaria, para saber que explicações podem existir para um caso como esse. A gente saiu da fazenda e veio até a cidade procurar pelo Carlinhos, que mora nessa casa. Os auditores tentaram falar com ele, mas ninguém abriu a porta. A gente não sabe se ele não está em casa ou se ele não quis receber os auditores. O que acontece com o empregador quando ele é flagrado como se utilizando de trabalho escravo? Em tese, acontece 3 coisas. Ele pode ser... Primeiro, que ele, na hora que ele é flagrado por trabalho escravo, ele vai receber multas, autuações. O nome dele depois vai para a lista suja do trabalho escravo. Estando na lista suja, ele não consegue empréstimos públicos, empréstimos em bancos, por exemplo. Segundo, ele vai sofrer um processo trabalhista na Justiça do Trabalho. Provavelmente vai ter que pagar milhões de reais em indenização, centenas de milhares de reais em indenização. E terceiro, ele vai ter que enfrentar a justiça por conta do crime que ele cometeu, né? Trabalho escravo, de acordo com o artigo 149 do Código Penal, dá de 2 a 8 anos de chilindró. A gente volta agora para o Ministério Público do Trabalho, porque parece que já foi feita a análise desse processo. Vamos ver o que eles têm para dizer. Houve uma análise daquele trabalho, do que foi caracterizado? Sem dúvida. Isso é o que se pode dizer que é uma moderna forma de escravidão. Não é mais aquela escravidão com amarras, com grilhões, é uma maneira mais sutil, é uma maneira inclusive mais perversa, porque é onde o ser humano ele é pego naquilo que mais lhe pega, que é no direito de personalidade, o direito de moradia, habitação, segurança, higiene, ou seja, tudo aquilo que vocês viram que não tinha. O que aconteceu nesses últimos dias aí? Depois daquela nossa visita, a empresa foi notificada, ela compareceu aqui no Ministério Público
e ela assinou um termo de ajustamento de conduta, comprometendo a regularizar tudo aquilo que a gente encontrou lá de alojamento irregular, questão da cozinha, questão daqueles trabalhadores, aqueles 3 que já estavam fora da obra e de todos aqueles que estavam lá. A empresa rescindiu o contrato com a empreiteira, assumiu para si toda a responsabilidade, né? E o que ela fez? Aqueles trabalhadores que não quiseram mais ficar na obra tiveram os contratos rescindidos, foram indenizados e retornaram para suas terras de origem. Tiveram suas passagens pagas, isso, tudo. Exatamente. Aqueles que resolveram ficar foram contratados diretamente com a construtora, eliminando a figura da terceirização. Houve algum contato com a Secretaria de Educação responsável por aquela obra? O que exatamente foi feito? Imediatamente ela foi notificada para se manifestar de tudo o que aconteceu. A notícia que nós temos agora é que eles já protocolaram uma manifestação. Mas pessoalmente eles não nos procuraram, não conversamos, então por enquanto a questão está aberta. Segundo a construtora, a Secretaria da Educação acompanhou os representantes da empresa e vistoriou o local. E o que consta aqui é que a Secretaria de Educação não manifestou, não constatou nenhuma irregularidade. Nenhuma irregularidade? Nenhuma irregularidade. Não bastava muito para ver pelo menos uma irregularidade. Claro. O Ministério Público do Trabalho caracterizou aquela situação como trabalho escravo. Quem contratou aquele serviço foi a Secretaria da Educação. Eu estou exatamente na frente do prédio da Secretaria da Educação. A gente tentou uma série de contatos com eles através de e-mails, falaram que não iriam nos atender, iam só mandar uma nota, mas de qualquer maneira eu venho aqui para ver se alguém me atende. Vamos lá, ver se finalmente nos atendem. Não vai ter ninguém para te dar uma entrevista mesmo. Eles falaram que não vão me atender? A gente vai, não é que não vão te atender, a gente vai te dar uma nota. Mas por que não, na verdade é não me atender, na verdade, porque não tem ninguém para falar sobre isso? Não, a entrevista não vai ter, a gente vai se pronunciar através de uma nota. Por que não falar comigo diretamente? Não, porque vai ser uma... Então, o secretário não está presente. Né? Tudo bem, mas se ele me marcar um outro dia, eu venho, não tem problema. Deixa eu te contar mais ou menos o que acontece. Em Hortolândia existe uma obra onde foi caracterizada através do Ministério do Trabalho, trabalho escravo. São pessoas, são vidas, não são papéis. Você está entendendo? São gente que veio do Nordeste para cá para trabalhar e que simplesmente passou com condições desumanas de trabalho. Aí a secretaria, que é um prédio gigantesco, cheio de gente trabalhando, me dá um papel explicando a situação. Não. Entendeu? Um papel não salva aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas que trabalharam durante um tempo e não tiveram dinheiro, tiveram o seu rosto e apareceram. Por que ninguém da secretaria aparece? Sim, a gente vai se pronunciar através de uma nota. Uma nota não tem rosto, você sabe disso? Sim, mas tem as informações que você está me questionando. Você não acha que covardia é isso, querido? Não, a gente vai se pronunciar através de uma nota. Tá bom. Tá? Você quer me deixar seu e-mail para eu encaminhar com cópia para você? A produção já mandou 15 e-mails. Tá certo, vai ser respondido. A nota foi enviada e falava que as questões trabalhistas já foram solucionadas. Mas nela não estão as principais respostas. Por que a Secretaria de Educação esteve na obra uma semana antes da fiscalização e não viu nenhuma irregularidade trabalhista? Como não ficaram sabendo que a empreiteira já utilizou o trabalho escravo em uma outra obra da própria Secretaria? Em Goianésia, os fiscais e a Polícia Federal chegavam à reta final da operação e a situação estava cada vez mais próxima de se definir da melhor forma possível para os trabalhadores. Já foi analisada toda a condição dos trabalhadores, os depoimentos já todos foram colhidos e agora chegou a hora que a auditora vai falar para os trabalhadores quais serão os próximos passos. Ontem a gente tentou um contato com o seu Carlos e não conseguiu, tá? Ficou aquela notificação aqui para que fosse entregue para ele, parece que vocês providenciaram já, para que fosse levado para lá, que ele viesse a assumir a responsabilidade por essa relação de trabalho de vocês, entendeu? Assinar a carteira de vocês e pagar para vocês o que é devido, né? A situação do jeito que ela está agora não tem como permanecer. Caso ele não aceite resolver isso diretamente com a gente, aí possivelmente vai se entrar com uma ação lá na Justiça do Trabalho, lá em Tucuruí, para cobrar esses direitos de vocês. O tempo que vocês estão parados vai ser incluído nesse cálculo que a gente vai fazer para vocês. Vocês não vão ficar sem receber, assim como não deveriam ter ficado nenhuma vez por razão de chuva ou por problema de motor no caminhão. Nesse período até vinha a decisão final. Se nós precisar do mantimento, uma feira, por exemplo, vamos fazer o quê? Se ele não comparecer? Possivelmente vocês vão receber uma verba para se manter, entendeu? Até que saia esse pagamento. A previsão é essa. E se ele chegar aqui amanhã, antes de você aparecer aqui,
E querer que nós saímos daqui, na paz. Eu acredito que ele não tenha essa força de chegar aqui e de mandar vocês saírem daqui. Se isso porventura vier acontecer amanhã, antes da gente chegar, então você já tem o contato. A gente vai estar naquele hotel que eu falei lá em Goianésia e tem o telefone que vocês podem ligar até cobrar e a gente retorna a ligação. Tá bom? Mas vocês não vão ficar sem assistência até que a gente consiga dar um desfecho para isso. Boa sorte mesmo, vai dar certo. Tchau, tchau. Foi reconhecido que realmente era um trabalho escravo, análogo, né, ao trabalho escravo. E eles não têm realmente condição de trabalhar do jeito que eles trabalham, sem segurança, sem receber por esse trabalho e ainda devendo do que eles devem. Estamos no prédio da Zara e vamos falar com eles para saber a sua postura em relação à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Seu nome? Regiane. Vai poder falar comigo um pouquinho? Claro, com todo prazer. Bom, que bom que vocês vão falar com a gente, porque eu tentei falar com os advogados outro dia, eles... Leão da Montanha, na direita. É do nosso total interesse esclarecer isso, enfim. O que é a Zara? A Zara ela faz parte do Grupo Inditex. O Grupo Inditex ele é um dos maiores grupos têxteis do mundo. Nós temos hoje 5.000 lojas distribuídas em mais ou menos 80 países. Como é a cadeia de produção? A Zara tem algumas fábricas próprias que ficam na Espanha e nós temos terceirizados ao redor do mundo. Isso é uma prática normal dentro da cadeia têxtil. Uma parte da nossa produção é importada e uma parte da produção é fabricada no Brasil. Vocês têm conhecimento da origem, de onde eles vão procurar as oficinas, as pessoas para trabalhar? Vocês têm esse controle? Nós temos sim. Nós temos hoje cerca de 300 auditores que trabalham mundo afora, fazendo a auditoria desses nossos fabricantes. O que aconteceu aqui foi um caso de um fabricante que descumpriu gravemente o nosso código de conduta. Enfim, infringiu algumas leis trabalhistas, o que a Zara não compactua. Conversando com alguns desses trabalhadores, teve uma pessoa que disse o seguinte, que ganha 20 centavos a R$2 por peça, né? Você tinha conhecimento desse valor? Olha, esse é um valor que seguramente não está dentro que estabelece as leis trabalhistas. Então, não é o que a Inditex costuma praticar. Uma das oficinas já trabalhava há mais de 3 anos, né, fazendo essa linha de produção. 3 anos não é um tempo considerável para se saber da onde está vindo, como está sendo produzido, se está dentro das normas do código interno da empresa. Esse fabricante, em específico, é um fabricante que trabalha conosco há muitos anos. Esses fabricantes eles são totalmente auditados. Nós fomos notificados pelo Ministério do Trabalho na semana passada. Então, nós já tomamos todas as providências. A nossa primeira preocupação é que os trabalhadores tivessem a sua situação regularizada. E nós não temos conhecimento de que isso estava acontecendo há 3 anos. Eu acho que esse foi realmente um caso isolado. Quem garante que é um caso isolado? Olha, essa, como te disse, é a primeira vez que nós somos notificados pelo Ministério do Trabalho e as nossas auditorias, que têm padrões internacionais, dizem isso também. Qual é a posição de vocês diante dessas pessoas? Vocês vão continuar trabalhando com as oficinas? Vocês vão regularizar essas pessoas? Olha, os funcionários já estão regularizados e já foram compensados financeiramente. Tá? O nosso fabricante, ele assumiu todas as responsabilidades. Esses empregados específicos já estão tendo a sua situação no país regularizada também e não é a intenção da Inditex, por exemplo, retirar a produção do Brasil. O que nós queremos fazer é corrigir o problema. Olha só como vale a pena você denunciar. Corre atrás dos seus direitos. Denuncie também o que é errado. O valor que nós calculamos aqui, dona Virgínia, é relativo a verbas estritamente trabalhistas, como se a senhora fosse, no nosso entender, a senhora é uma funcionária dessa empresa. São R$ 9.823,70 que a senhora tem direito. Agora que a gente finalizou aqui, nós começamos a conversar tanto com Zara quanto com a continuidade do trabalho das duas oficinas, tanto a oficina sob a responsabilidade da senhora, quanto a oficina sob a responsabilidade do senhor Luiz. Tá? Não dá para funcionar do jeito que está. Isso é inquestionável, nós não vamos abrir mão disso. O que não quer dizer que a gente não possa arrumar aquelas duas casas, transformar aquilo numa oficina verdadeira.
Isso vai ter tempo, vai ter prazo, até que a senhora tenha condição de voltar a funcionar. Difícil, né? Mas possível. Que a oficina da senhora e do senhor Luiz sejam modelos, oficinas corretas, que tenham o estrangeiro trabalhando com os mesmos direitos que qualquer trabalhador brasileiro, tá? Com a carteira assinada, com recolhimento previdenciário, recolhimento de fundo de garantia, recebendo o piso salarial do sindicato, se fizer hora extra, no máximo 2 por dia, e recebendo a mais por essas 2 horas por dia. A oficina da senhora ainda vai agradecer muito de estar acontecendo isso agora. O que já foi feito e o que ainda precisa ser feito no combate ao trabalho escravo no Brasil? Durante o governo Fernando Henrique foi criados grupos móveis de fiscalização, esse pessoal que checa, denúncia e retira trabalhadores. O governo Lula melhorou o sistema de combate ao trabalho escravo, ou seja, é uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma política que perpassou 2 governos diferentes, agora já está num 3º governo. Mais de 40 mil pessoas foram libertadas, processos trabalhistas foram gerados, alguns processos criminais também, evoluiu-se no combate ao trabalho escravo pelo viés econômico, né? A gente conseguiu evoluir na questão do combate à impunidade, no combate da ganância. Agora, tem que combater a causa. E uma das causas principais é exatamente essa falta de oportunidades que as pessoas, que empurra pessoas para irem trabalhar em lugares distantes e muitas vezes incertos. O sistema de combate ao trabalho escravo está tentando aprovar há muitos anos uma proposta no Congresso Nacional, carinhosamente chamada de PEC do trabalho escravo, que prevê, é uma ideia genial. Quem usou trabalho escravo num imóvel, seja ele rural ou urbano, vai perder esse imóvel e esse imóvel vai ser destinado a trabalhadores para garantir a dignidade deles. A gente está tentando aprovar essa lei há muito tempo, essa emenda constitucional há muito tempo. Já foi aprovada em 2 turnos no Senado, em primeiro turno na Câmara, mas está parada, principalmente por ação de parlamentares que não querem ver o trabalho escravo erradicado do Brasil. O sonho do Luiz, do Claudemir e do Robson, eles deixaram bem claro, era voltar para Pernambuco. Pois é, 2 dias após a gente mostrar aquela série de irregularidades na obra, eu chego aqui no aeroporto Viracopos, em Campinas, eles vão voltar para casa. Vem cá. O pessoal que tá voltando para casa tá aqui, hein? Hein? Com certeza. E aí, querido, tudo bom? E a gente fica muito grato pela volta. Né? Vocês tiveram a coragem de enfrentar, vocês fizeram a denúncia, foram atrás, batalharam, tudo isso aconteceu e a gente está conseguindo mostrar isso pela coragem de vocês. O que vocês têm a dizer para as pessoas que de repente assistem isso aqui e que estão passando pela mesma situação agora sem poder voltar para casa? Não fiquem com medo deles, não. Não baixar a cabeça. Não baixar a cabeça. Criar coragem e falar assim, eu vou seguir em frente meu. Vou correr atrás do meu direito. Não ter medo. Vou procurar a resolver o problema. Boa sorte para vocês e que tudo seja bom para vocês agora nesse retorno aí, viu? O pessoal agora está voltando para casa e é um absurdo, né? A gente imaginar que eles saíram de casa buscando um futuro melhor e agora estão felizes. Felizes para voltar para um passado de pobreza, mas um passado sem essas surpresas desagradáveis. O trabalho escravo é uma realidade nesse país, infelizmente, muito mais comum do que a gente imagina.